Hello, titia chegou, minha gente. Eu vim aqui para falar, para fazer os comentários sobre o áudio do Vital deste último sábado, dia 28 de junho de 2025, cujo título é A linha do Armagedon já foi mudada. Agora é com você. Rapaz, menina, que vídeo foi esse? Que áudio foi esse? Gente, tudo que o Vital falou, Amados. Opa, toquei aqui, soltou o áudio aqui. Tudo que ele disse já foi dito várias vezes. Por ele, por outras pessoas. Mas ele é a pessoa que mais claramente fala dessa questão, né? A linha do Armagedon foi erradicada, né? Foi completamente transformada. Mas muita gente continua alimentando essa linha de tempo, né? Existem os torcedores organizados, né, do Armagedon, e existem aquelas pessoas que nem imaginam, né, o quanto elas acabam colaborando, né, para esses processos que a gente ainda acaba assistindo, que são conflitos, situações, né, de dor, trauma, como ele diz, né, veja o drama e não entre no drama. A gente precisa entender uma coisa importante: nem tudo que é apresentado na mídia corresponde à realidade. Uma pessoa que vive da mídia é totalmente compreensível que ela se abasteça daquilo e ela vibre naquilo. Agora, pessoas que estudam expansão de consciência, lei da atração, espiritualidade, leis universais, aí fica complicado. O número e o volume de pessoas que, mesmo acompanhando conteúdos que tratam desses assuntos, mesmo acompanhando esses assuntos, continuam alimentando esta linha de tempo do Armagedon, é tremenda. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Como é que você faz todo um trabalho de esclarecimento, de entendimento e continua alimentando essa caixinha, né? Mas enfim, vamos lá. Muitas vezes a gente acha que tem condições de lidar com certas informações sem que aquilo nos afete. É o famoso observe e não absorva. Eu falei essa frase muitas vezes, até entender que eu observava, mas não conseguia deixar de absorver. E aí eu tive que tomar uma decisão. E a minha decisão foi, de fato, me desligar. Se a partir daí eu me tornei uma pessoa alienada, para mim não faz diferença. Eu conto com a minha sanidade, com o meu equilíbrio emocional, equilíbrio mental para fazer o trabalho que me cabe. Ah, mas você tá fugindo do enfrentamento. Eu não tenho que enfrentar nada e ninguém. Eu não tô aqui para isso. O único enfrentamento que eu tenho é o interno. Para isso eu não preciso saber de notícias, não preciso saber das mentiras da mídia, não preciso alimentar este programa. Quem dá conta, tá beleza. Eu não dou, não tenho o menor problema de dizer isso. E por isso que eu bato tão fortemente nessa tecla, porque eu sei que tem muita gente como eu. Só que tem muita gente como eu que insiste em alimentar esse bifezão dos trevosos chamado de linha do Armagedon. Vejam, não fosse a massa crítica, essa linha poderia, né, retornar. Ocorre que, né, como o Vital falou no áudio, né, falando da questão da bomba atômica, né, todos os problemas do ponto de vista espiritual que aquilo gerou com a abertura de portais, onde seres maléficos ao extremo, né, vieram para este planeta, mas pouco tempo depois daquilo foi decidido que a Terra realmente enfrentaria um processinho básico de destruição, né, consolidando aquelas profecias que levavam ao Armagedon. Porém, um grupo de seres altamente elevados intercederam pelo planeta e pediram uma moratória. E aí entra, né, aos que acompanharam, né, Chico Xavier e ouviram muitas vezes falar daquela
daqueles 50 anos, a partir de 1969, terminando em 2019, se nesse período a Terra não, a humanidade, nem a Terra, né, a humanidade não se envolvesse num conflito mundial, a Terra, né, estaria livre e haveria todo um processo de aceleração da transição. O que acontece? A partir de 2010 já se sabia que a Terra não entraria num conflito, porque já existia uma massa que convergia para a estabilização daquelas energias. E a partir de 2010, essa linha de tempo do Armagedon, ela é modificada. Interessante porque tem a janela do evento, né? Então, a profecia, tem até um documentário, como é que é? Nossa, eu falava tanto disso, mas esqueci. Deixa eu pesquisar aqui, pera só um pouquinho, gente. Achei aqui a data limite, né? Era este o termo utilizado. A data limite, que seria de 1969 até 2019. Na verdade, a 20 de julho de 2019. E aí tem a janela do evento, né? Que o Vital fala, de 1975 a 2025. Tem aí uma diferença de 6 anos, mas para a espiritualidade não existe essa questão de tempo. Então, informações que convergiam para o mesmo ponto, né? Sobre o final de um tempo e uma grande aceleração de informações e de situações que estão transformando o mundo. Vejam, gente, pensa em 2019. É inegável que após a data limite, esse mundo entrou numa linha de acontecimentos onde o mundo jamais foi o mesmo. Houve, sem dúvidas, uma grande aceleração. A contar a partir do quê? Da fraudemia. Então, realmente se consolida essa, entre aspas, profecia da data limite. Agora veja. A Terra conseguiu, através da sua humanidade e através de seres que se propuseram a vir para cá, ancorar energia, a Terra conseguiu vencer este obstáculo e hoje nós estamos aqui em 2025, vivendo um tempo altamente importante, emblemático para os destinos deste planeta, que a gente já sabe qual é o destino. Né? A Terra ascensiona, queiram ou não queiram os controladores ou ex-controladores. A questão é que nós, cidadãos comuns, precisamos de uma vez por todas entender qual é o nosso papel dentro de tudo isso. A importância que nós temos. Nós transformamos, nós mudamos uma linha de tempo coletiva a partir da mudança da nossa linha individual. Isso precisa entender. Você muda dentro, muda fora. Aí tem gente que fala assim, não, mas tá acontecendo tanta desgraça, tanta tragédia, não sei o quê. Vocês que ficam vibrando nesta frequência, entendam, vocês estão atraindo isso para o campo de vocês. Não vai acontecer um Armagedon, mas situações complexas ainda estão acontecendo e acontecerão. Mude a sua frequência para que você não se conecte a esses acontecimentos. Eu já falei aqui várias e várias vezes. Se não está no teu plano de alma e você trabalha a tua vibração também, e de repente você vive num local onde está previsto acontecer, vamos dizer, eu vou usar a palavra, né, cataclisma ou algum conflito, se você não está naquela frequência, mas você pode ter certeza absoluta que você vai ser retirado deste lugar. Em compensação, se você é um dos torcedores do Armagedon, se você é aquela pessoinha que só vibra no ódio, na raiva, no medo, na guerra, na doença, não sei o que, blá, 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 mas vive num lugar onde não há previsões, né, ou não há uma linha de tempo onde algo grave vai acontecer, você vai ser retirado daí também, vai ser direcionado para um lugar onde a tua energia seja compatível.
Não é o que está lá fora, nem é o que está previsto, é o que você está experienciando. Nós temos responsabilidade em tudo isso. Agora vejam, uma informação de suma importância. Ainda bem que não precisa da maioria. Por isso que a massa crítica era um número relativamente pequeno. Por quê? Porque a luz se potencializa muito mais do que a não-luz. Né? Aquela equivalência que o Vital fala, 1 para 1000. Então, enquanto eu decido não me conectar às tragédias do mundo e mantenho a minha vibração, eu estou fazendo a minha parte. Vocês também podem fazer as de vocês. Vejam que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no Brasil, no mundo. Agora, tem gente que está vivendo a melhor fase da vida dela, a melhor, em meio ao caos. Por quê? Porque ela não está conectada nessa linha. Do que ela está certíssima, por sinal. Ninguém vai passar o que não tem que passar. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Não existe erro na contabilidade do universo. Então não há por que se apegar a isso que está acontecendo aí fora, gente. Ninguém sabe de fato o que está acontecendo lá fora. Existem informações verdadeiras? Claro que existem, mas eu seria ousada o suficiente para dizer que é a minoria. A maior parte das notícias disseminadas são todas mentirosas e com um objetivo claro: atingir as pessoas através do medo. Espera aí, gente, que eu tô passando o olho aqui para ver as minhas anotações. Como a gente falou da coisa das notícias, né? Que a maioria das notícias são falsas, são cortinas de fumaça, justamente para atrasar essa ascensão da humanidade, porque a Terra ascensiona. Então, veja, eles sabem que o tempo para ele fechou, que a casa caiu, que não tem mais volta. Mas o que eles puderem fazer para prejudicar, eles vão fazer. Se eu sei disso, eu serei palerma o suficiente para entrar no jogo deles? Poxa, gente, se conecta com aquilo que te eleva, que te melhora. Quais são os seus projetos? O que você deseja realizar? O que você não faz há muito tempo por você? Pelos seus? O quê? Sai um pouco dessa loucura que eles estão, com a qual eles estão martelando as mentes humanas. Isso aí não é a realidade. Não é esse o destino da Terra, nem da humanidade, exceto aquela que se conecta com essa linha. Então, assim, ninguém pode afetar a tua energia, o teu processo de ascensão, exceto se você permitir. O Armagedon não vai ocorrer, mas a gente precisa sustentar. Assim como nós modificamos, a gente precisa da manutenção dessa linha. E somos nós que realizamos esse trabalho. Né? Eu sei que tem gente que às vezes fica naquela loucura de notícia. Eu já falei aqui várias vezes, excesso de informação também é prejudicial. E é quando você não tem estrutura para lidar com aquilo. Então, assim, as notícias, como o Vital já falou várias vezes, né? Quer saber o que está acontecendo? Ouça e inverta a situação. Aí você vai chegar um pouco mais próximo da realidade. Ele falou uma coisa também muito importante, isso a gente vê no nosso dia a dia. O pessoal faz uma disputa, uma competição para ver quem é que traz a pior notícia. Ou para ver quem traz a notícia ruim primeiro. É uma coisa impressionante. Quisera as notícias boas se espalhassem com a mesma velocidade que as ruins. Nossa, você viu que legal que aconteceu ali? Olha, aquele evento onde o pessoal tá fazendo um trabalho em prol. Não. Ah, você viu o que aconteceu ali com aquela pessoa? Nossa Senhora, só tragédia. Então é complicado. E vejam, aqueles que sustentam essas vibrações mais elevadas
Por isso que tem dias que muitos de nós não estamos legais. Por quê? Porque chega uma hora que parece que sobrecarrega. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Tem dias que a gente tá super bem, dali a pouco parece que pousa uma nuvem, né, aqui. Aquela coisa esquisita, aquela angústia, aquela tristeza, do nada, você não tem motivos para aquilo. É o tal do inconsciente coletivo, é a tal psicosfera da Terra. É essa psicosfera que a gente não deve alimentar sob hipótese alguma. Corta. Vai fazer uma vibração, uma oração, mentaliza a luz, como o Vital falou no próprio vídeo, faz um Ho'oponopono, vai fazer alguma coisa que te dê alegria, satisfação, prazer, foca no teu trabalho, coloca a tua melhor energia no teu trabalho, conversa com o teu eu superior para te ajudar no processo de dissolução, né, dessas energias. É o que ele falou, basta emanar luz. Não sei como eu ajudo. Imagina, né, para quem tem acompanhado as notícias, então ao invés de você ficar focando no problema que estão mostrando, imagina aquele lugar banhado de luz, imagina a chama violeta, imagina um redemoinho, um furacão de chama violeta varrendo aquele local daquelas energias densas. Né, uma pessoa, como o Vital falou, né, às vezes você sabe que uma pessoa está passando por um problema de saúde, dá um banho de luz nessa pessoa. Ele tocou no assunto aqui também, tem sido muito falado, né? Da gente terceirizar tudo. Tudo é Jesus, tudo é Maria, tudo é São Miguel, tudo é São Francisco. E você? Eu sei que isso não é simples, gente. Mas é uma coisa que a gente todos os dias precisa trabalhar. Por que eu tenho que pedir se eu tenho condições de fazer? Vós sois deuses. Façam testes. Então, por exemplo, você tem uma plantinha em casa que está ali, meia boca. Vai lá, joga a tua energia naquela plantinha e vai observando a evolução dela. Seu bichinho pode estar doente, alguém na sua casa está doente. Vai lá, deposita o seu amor, a sua energia, envia luz, envolve em luz. Você vai observar os resultados. Eu tenho certeza. E é tudo o que eles não querem. E cada vez que a gente movimenta a nossa energia em prol, né, de expandir, de aumentar a nossa luz ou de outras pessoas, a gente colabora para este processo de elevação da frequência também do planeta. Não é, veja, a gente a gente precisa entender assim, eu não posso carregar o mundo nas costas, mas eu posso fazer a parte que me cabe. Aliás, posso, não devo fazer a parte que me cabe. Tem uma frase de uma ONG chamada Amigos do Bem, que durante muito tempo eu acompanhei. Eles faziam um trabalho de coletar alimentos em grandes redes de supermercado e levar para alguns locais no Nordeste. E tem uma frase deles que eu gosto muito, que é a seguinte: se não posso fazer tudo o que devo ao menos fazer tudo o que posso. É isso, eu dou conta de fazer isso aqui, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu dou conta de enviar luz para as pessoas que estão sofrendo, é para elas que eu vou enviar. Eu dou conta de, uma vez por dia, me disponibilizar a fazer um trabalho, sei lá, voluntário, ou uma vez na semana, desculpa. Faça aquilo que o seu coração pedir. Mas faça de tudo para não alimentar o bifezão dos trevosos. Então, não sei o que, ele falou aqui, né, novamente, lamentavelmente, aí o Rio Grande do Sul voltando a sofrer, né, o sul do país voltando a sofrer com fortes chuvas, e fica sempre a nossa solidariedade, tá aí, envie luz para este lugar. Ele falou uma coisa e deixa eu dar uma complementada. A gente teve aqui, vocês se lembram, que me acompanha há mais tempo, que ano passado a gente passou por um período aqui, uma situação em novembro, que foi uma chuva forte aqui, a gente ficou 3 dias sem luz, tal. A partir daquele dia, todos os dias no meu celular tinha informação de que havia previsão de tempestade. Todos os dias. Eu falei, engraçado. Até o dia da tempestade mesmo, nunca houve aviso nenhum. O que era aquilo? É a tal da programação preditiva. Ele quer que você fique... Você passa por um trauma.
dali a pouco vem uma notícia de que vai acontecer um evento parecido com aquele que gerou teu trauma, a tendência é você ficar com medo, apavorado. É isso que eles querem. Então, quando fala de terremoto, maremoto, que vai chegar aqueles milhares de asteroides que estão para cair no planeta, né? Tem a torcida organizada disso também. Então, todas essas notícias são para disparar nas pessoas os gatilhos que as levem a criar esses eventos. E aí a psicosfera fica totalmente, né, impregnada de medo, de pavor, de pânico. O que a Terra tem que fazer? Chacoalhar, né? Aí entra o terremoto, maremoto, é a forma que a Terra tem de se limpar. Não vou entrar aqui em questão de HAARP, nada disso. Estou falando daquilo que a gente sabe que realmente acontece. Não estou dizendo que o HAARP não é real, mas a Terra também tem os seus próprios movimentos. Então, assim, chegou uma previsão, olha, previsão de chuva. Imagina, você se antecipa e você envia uma tempestade de luz para a região. Você antecipa aquela situação. Ele lembrou bem, tinha um furacão previsto aí para o ano passado, era então o furacão que causaria uma destruição jamais vista. Todo mundo vibrou, todo mundo não, né? Muita gente vibrou, muita gente mentalizou. O que aconteceu com o furacão? Perdeu força. Tocou o chão, as categorias, eu não lembro agora, G2, G3. Para uma categoria que estava na estratosfera? Ah, não, mas isso aí é o acaso. Acaso para quem não tem, né, essa coisa de... Para quem insiste em negar a verdade. Para quem insiste em negar que existe um poder supremo, uma inteligência suprema, que é Deus, que é a fonte, e que nós somos partículas dessa fonte que detém também poder de criação. Então nós criamos. Então, sob de qualquer notícia ruim, envia a tua vibração amorosa. Faça aquilo que você deve fazer. As pessoas que estão agindo no mal, como ele disse, né, aqui os encarnados, são pessoas programadas, gente. São quase que robôs. Né? Fica rodando aquele programa. A pessoa... Eu não sei nem se ela ainda tem posse dela. Porque você vê pessoas fazendo coisas aí que você fala, caramba, existem os robozinhos de fato. Eu estou falando aqui de pessoas, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, do nosso, né, dia a dia, que você vê defendendo coisas absurdas. São pessoas que estão totalmente programadas, mas uma hora essa frequência vai ser cortada. Pessoas terceirizam demais. Ah, sim. Devemos pedir o que não temos condições de fazer, né? Eu falei da coisa do pedir, porque que a gente fica, né? Pede para Jesus, para Maria. A gente pede aquilo que a gente não tem condições de fazer. E é verdade. Uma vez o Vital fez um áudio, eu não sei se era sociedade com Deus, que ele falava disso. Nós precisamos estabelecer uma sociedade com Deus. E nessa sociedade, a gente entra com aquilo que nos cabe fazer e Deus entra com a parte dele. Eu não posso terceirizar tudo para Jesus, Maria, para o meu mentor, para os galácticos, para quem quer que seja, para o meu anjo de guarda, para os outros. Não. Você tem condições de fazer. Eu tenho condições de fazer. Para que eu vou terceirizar? Mas nós fomos condicionados a quê? Buscar fora. Tudo é lá fora. A gente depende de tudo que está lá fora. Essa foi a maior lorota que nos contaram e a que a gente mais acreditou. Aliás, muitos de nós acreditamos até hoje. É aqui dentro. Vocês veem aí o exemplo que o Vital deu, né? Limpando os bueiros, né? Ele contando que mora num local, né? Que é que fica numa esquina e quando chove, a gente sabe, né? Garrafa, é lixo que desce, aquela coisa arada toda. Lamentavelmente, cenas comuns em qualquer região deste país. E passada a chuva, ele vai lá e limpa aqueles bueiros. Aí vem um engraçadinho, né? Tá trabalhando para a prefeitura? Não, tô fazendo a parte que me cabe. Né? Porque fazer a parte que te cabe vai além dessa, digamos assim, além dessas caixas, né? Então, se eu for esperar pela prefeitura, isso aqui vai ficar aqui. O que me custa? Eu não estou fazendo um bem
visando o retorno. Eu estou fazendo um bem para mim e que vai auxiliar também outras pessoas. É a história daquele menininho, né, que tá na beira da praia devolvendo as estrelas, né, pro mar. Então, ele tá andando na beira e aparece uma estrela do mar que tá lá já. Ele vai lá, pega e joga. Aparece outro, vai lá, ele caminhando, joga. Até que uma pessoa chega pra ele e fala, meu, você é louco? Você já parou pra pensar quantas estrelas do mar, né, morrem diariamente na beira do mar? Você acha que você vai fazer alguma diferença mesmo fazendo isso? E aí ele pega o rapazinho, pega uma estrelinha do mar, olha assim, olha pro cara e fala, pra essa daqui eu vou fazer a diferença. Tuf, joga lá no mar. Então a gente não tem que se preocupar com o que o outro vai dizer, a crítica do outro, se a gente vai fazer diferença pro mundo. A gente precisa se ocupar daquilo que a gente pode fazer de bom. Mais uma vez, todas as vezes que eu me ocupo com algo bom, eu corto a conexão com a frequência do Armagedon. Eu não crio isso para mim sob hipótese alguma. Todas essas notícias falando aí de conflito, não sei o que, meu, me desculpa. Não é que eu seja uma pessoa fria, porque tem gente que tem essas baboseiras. Não, sabe porque você é fria. Eu conheço um pouco da Matrix, conheço um pouco do sistema e conheço um pouco mais sobre frequência. Eu sei o que significa eu jogar minha frequência lá embaixo para ficar antenada com o que está acontecendo. Eu não sou rádio para ter antena, tá certo? A minha frequência é utilizada para o bem. E eu vim até hoje assim. E assim eu permanecerei. Deixa eu só complementar esse áudio do Vital com uma pergunta que uma pessoa fez no texto do Bruno Gessinger. Deixa eu pegar lá que eu printei. Um momento, por gentileza, por favor, um momento. O Bruno fez um texto no dia 27, chamado Iniciativa e Coerência. Teve uma pessoa que deixou um comentário que é o seguinte: hoje, com a notícia do cerceamento das redes sociais, minha vibração caiu bastante. Espero recuperar logo. Sentimentos que estamos perdendo a guerra. Tantas informações desencontradas, hoje preciso de suas orações e vibrações por mim, por favor. O Bruno respondeu o seguinte: obrigado por sua manifestação. O teatro está prestes a terminar. Busque não se afetar por notícias, pois a maioria delas não são realidade, e sim a exposição e programa deles. Há muitas notícias que não vão se confirmar. Está tudo sob controle. Como eu sempre digo, estamos numa torre de Babel e mais do que nunca é necessário silenciar e fugir de informações. Junho foi fantástico e julho será mais ainda. Espere coisas boas. Abençoada seja você e sua família. A resposta do Bruno converge, né, com as palavras do Vital. E eu assisti recentemente, eu não tenho assistido lives, mas eu assisti recentemente ontem um trechinho e hoje uma live que o Luan, meu pai do céu, momento por favor. Eu jamais deveria esquecer o nome desse menino, gente. O nome não, o sobrenome, né? Luan Huber. Quem acompanha o grupo no Telegram, que nós somos o plano, deve ter acompanhado a live que ele fez, onde ele puxou os drops do Ki, falando do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Fantástica a live desse menino, né? E é só a confirmação do que a gente está comentando aqui. Então, assim, tudo sob controle. É tudo altamente controlado. Mas muita coisa precisa ser exposta. Então, não alimentem o drama. Não alimentem o sofrimento. Estamos numa torre de Babel e mais do que nunca é necessário silenciar e fugir de informações. Para que eu vou acompanhar coisas que eu sei que não são verdadeiras? Agora, todo mundo tem uma função dentro disso. Existem aqueles que realmente precisam acompanhar. Eu estou falando de mim. Ponto. Que é a única pessoa da qual eu dou conta. E tá tudo beleza. Agora, se vocês estão atravessando momentos onde essas notícias estão lhes perturbando, please, por favor, saia disso. Vá fazer um Vá comer um belo pão de queijo com uma xicrinha de café puro
juro que é uma delícia. Vai brincar com seus filhos, sobrinhos, netos, não importa. Vai fazer um curso, vai fazer qualquer coisa que lhe beneficie. Por favor. Afinal de contas, como diz o texto do Vital, que de novo eu esqueci qual é o título, a lei do Armagedon já foi mudada. Agora é com você. Olha que responsabilidade. É comigo. A minha parte é comigo. Eu ajudo o planeta quando eu me ajudo. Eu colaboro com o planeta quando antes eu colaboro comigo. Eu melhoro o planeta quando eu me melhoro. E podem falar qualquer coisa. Na hora que, né, vamos supor, tudo isso acabar, não sei como é que vai ser, mas na hora que eu estiver lá cara a cara com a equipe, eles vão poder me acusar de tudo, mas não vão me acusar de eu não ter feito a minha parte neste momento. Tá, acusar não, né? Acusar é uma palavra muito pesada. Talvez eu possa reavaliar meu próprio plano e falar, putz, grila, né? Olha ali, ó, que mancada, hein? Que pisada de bola. Mas eu tenho certeza que todo esse momento que a gente tem vivido agora, eu vou falar por mim, que eu estou experienciando da forma como estou, vão somar no final para que tudo flua da melhor forma possível. Então assim, mas eu não faço isso pensando lá na frente. Não, eu vou fazer tudo que eu estou fazendo aqui, porque lá na frente... Não, eu faço porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, é o compromisso que eu assumi em fazer. Então que essa mensagem do Vital e tudo isso que eu estou falando aqui com vocês realmente possa ajudar, especialmente aqueles que estão vivendo momentos de conflito, com medo do que está acontecendo. Canta para subir essa entidade que não te pertence, aliás, para descer, né? Essa entidade que não te pertence. O medo é uma programação, gente. Precisa sair disso. Agora, só você pode se tirar dessa enrascada. Não se esqueça, você é um fractal de uma versão superior de alma. Converse com o seu eu superior se você sente dificuldades. Claro que muitas vezes a gente precisa lançar mão até de buscar ajuda com outras pessoas. Faça, não tenha medo. Faça. Eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho em breve de poder se sustentar e se manter firme diante de tudo que está acontecendo. Eu sempre falei, uma pessoa em equilíbrio, não há nada no mundo que a abale, e isso com certeza explica o fato de que muita gente está atravessando esses períodos em total equilíbrio. Tá bom, minha gente? Eu termino por aqui então esses comentários, eu volto no próximo conteúdo, aproveito para mandar um grande abraço para o Vital, agradecer, né, mais uma vez pelos conteúdos dele, e dizer que o Vital, uma elegância só nas capas dos últimos vídeos. Parabéns, Vital. A você, aos seus filhos, pela qualidade do trabalho sempre apresentado. Que Deus abençoe, que você continue nos trazendo muitas vezes esses puxõezinhos de orelhas tão necessários nos tempos atuais. Um abração para você, um abração para os seus filhos, para vocês crianças, um grande beijo. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo conteúdo. Até lá!